que uma palavra basta. Somente uma palavra é suficiente para mudar a sua vida e te transitar de um lugar fechado, oprimido, aflito, que te traz medo, para você viver novidade de vida. Somente uma palavra. E eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Jesus ensina seus discípulos a crer na palavra e não somente na presença física dele. É algo que eu vou precisar do seu entendimento, do seu lado também espiritual, para que você possa compreender o que Deus vai falar conosco nessa noite. Jesus, então, ele chama os seus discípulos, e os discípulos andam com ele durante 3 anos. E nesses 3 anos, eles veem Jesus fazendo várias coisas, sim ou não? Então logo, o que acontece? Jesus então agora vai começar a trabalhar na vida dos seus discípulos, e eu quero levar um pouco de profundidade nisso. Jesus agora vai começar a trabalhar na vida dos seus discípulos, de forma a começar a prepará-los, porque havia já entre eles um lado de conformismo, uma situação confortável, de confiar em Jesus que estava sempre com eles, sim ou não? Então Jesus estava sempre com eles, então era uma situação confortável, era fácil, entre aspas, confiar em Jesus, porque eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo. E Jesus, observando isso, ele começa então a preparar os seus discípulos. Ei, olhem para cá, vai chegar um momento que eu não vou estar mais com vocês. Vai chegar um momento em que eu vou ser retirado de vocês. E aí, com outras palavras, o que vocês vão fazer? Como vocês vão viver a partir do momento que eu não estarei mais fisicamente com vocês? E aí, então, Jesus começa a trabalhar esse lado na vida deles. E eu quero trazer esse ponto para nós na nossa vida, que por muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não temos uma experiência profunda com Ele. Então, Jesus começa a trabalhar na nossa vida e tirar eu e você de um estado de conforto, para que então Ele possa se revelar a mim e a você. Faz sentido? Aqueles discípulos, eu quero trazer essa reflexão, que aqueles discípulos durante 3 anos, de uma certa forma, estavam no estado confortável. E por muitas vezes você está levando, eu e você estamos levando a nossa vida de forma muito confortável, sem ter experiências marcantes e profundas com Deus. Ah, não, eu ouvi falar que Deus é bom, então Deus é bom. Ei, mas deixa eu falar, Deus já provou para você que Ele é bom realmente? Você tem uma história para contar que Deus é bom na sua vida? Você tem uma história marcante para falar que Deus te livrou de tal coisa? Talvez você tenha, mas você só não teve revelação de quão profundo isso foi para você. E é preciso refletir nisso, porque uma palavra basta. Uma palavra é suficiente para mudar totalmente a nossa vida e tirar-nos de uma vida confortável, para nos levar para ter experiência com Deus, e após essa experiência com Deus, viver em novidade de vida. Então é necessário que nós deixamos de viver um relacionamento raso com Deus e começar a buscar profundidade nesse relacionamento. É necessário. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos. É fácil, de uma certa forma, vocês caminharem comigo, você estar comigo. A gente já leu, a gente conhece esse versículo, negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Os discípulos já estavam vendo isso, sim ou não? Eles já estavam, eles negaram, eles saíram da sua casa, deixaram família, deixaram empregos, deixaram coisas, já estavam seguindo Jesus. Mas Jesus então começa a perceber algo. Eles estão confortáveis, eu preciso ensinar que logo, esse cenário vai mudar. Deus está falando para pessoas aqui ou para pessoas que estão nos assistindo. Logo, esse cenário vai mudar. E aparentemente, será um cenário ruim. Mas confia que eu vou transformar o cenário, diz amém. Então ele estava preparando, qual que seria esse cenário que ele estava preparando? Não passava jamais na cabeça dos discípulos viver agora sem Jesus. Esse era o cenário que Jesus já estava preparando eles. Porque eles estavam confortáveis.
vamos lá, na célula a gente até brincou de Pedro. Não, jamais passou pela cabeça de Pedro, ó, nosso Pedro aqui já está dando risada. Jamais passou na cabeça dos discípulos ficar sem Jesus. Tanto é que Pedro fala, quando Jesus começa a revelar que logo logo ele seria entregue, o que Pedro faz? Não, o Senhor não vai ser entregue, nós não vamos deixar. Com outras palavras, estou falando biblicamente, não estou contextualizando. Ele diz, não, se o pessoal vir pegar você, a gente vai entrar na frente. O que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás. Porque é necessário que eu morra, para que todos então venham a ter vida. Mas Pedro não sabia disso. Pedro queria ter Jesus o tempo todo do lado dele. E eu e você não queremos isso, sim ou não? Então, Pedro está fazendo o que aparentemente é certo, que é coerente. Conhecia Jesus, ele me chamou, está mudando a minha vida. Como assim vão tirar ele de mim? Jamais vão tirar ele de mim. Eu vou fazer tudo que for preciso para que Jesus fique comigo. Vou defendê-lo. E aí, até o momento em que não fica só da boca para fora. E é aí que o bicho começa a pegar para o nosso lado. Até o momento que não fica só da boca para fora. Até o momento que no Getsemane, quando Judas vai entregar Jesus com um beijo, os soldados romanos vão lá para pegar Jesus. O que Pedro faz? Pedro pega a espada, que foi o que a gente colou na cela. Pedro pega a espada e vai para cima do soldado. Ele vai defender Jesus. Por trás dessa atitude, o que está escondido? Ninguém vai tirar Jesus de mim, fisicamente. Ele é meu amigo, ele é meu líder. Ninguém vai tirar ele de perto de mim. Por trás disso, o que está dizendo? Um lado de conformismo. Está confortável ter Jesus comigo. E ninguém vai tirar ele daqui. E aí ele pega a espada e vai para cima do soldado. E o soldado então, aí ele vai e arranca a orelha do soldado. Jesus repreende ele novamente e restaura a orelha do soldado. Parece piada, mas está na Bíblia. Você que não conhece a Bíblia, isso é Bíblia. Então o que acontece? Ele restaura, dizendo, Pedro, fique em paz. Eu tenho que morrer. Eles têm que me levar. Para que a palavra, repita comigo, para que a palavra se cumpra. Eu preciso ser levado, Pedro. Fique em paz, está tudo certo. Guarda a espada. E por muitas vezes nós queremos defender as coisas de forma errada. E Jesus já estava preparando os seus discípulos para esse cenário. Em João capítulo 20, verso 29, após um tempo já com os discípulos, ele começa a explicar o porquê tantas coisas aconteceram. E eles em breve iriam precisar crer na palavra e nos seus ensinos mais do que na presença física dele. Jesus agora está entendendo a situação e está começando a preparar aquilo que vai acontecer. Ele vai começar a dizer a seus discípulos, ei, vocês vão precisar começar a crer em tudo aquilo que vocês já viram eu fazer, na palavra que eu liberei sobre vocês, mais do que na minha presença física, porque logo logo eu não vou estar mais aqui. Ele já está começando a preparar. Imagine a loucura na cabeça dos discípulos. Imagine a loucura sabendo que tipo assim, aquele que te traz segurança não vai estar mais perto de você, não vai estar mais ali convivendo com você. No verso 29 disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e crerão. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de mim e de você. Ele já está preparando o cenário. Ei, Tomé, vocês conhecem essa passagem? Jesus, após a sua ressurreição, aparece ali aos seus discípulos e Tomé não acredita na primeira aparição de Jesus. Tomé não acredita nos seus amigos, nos discípulos, que disse, Jesus ressuscitou e apareceu entre nós. Tomé estava fazendo outras coisas, não estava no lugar que deveria estar. Então perdeu a bênção naquele dia. E aí o que acontece? Então, Jesus, entendendo isso, ele aparece novamente. E quando ele aparece novamente, ele já vai direto a Tomé e diz, Tomé, com outras palavras, eu acredito, eu ouvi o que você viu, o que você falou, e entendi o seu coração. Você é aquele que precisa ver para crer. Quem é assim? Ah, William, eu não sou. Ah, fala sério. É aquilo que o Juan falou aqui. Aguardar no Senhor é difícil, né? Não é mais fácil a gente ver para crer?
Mas deixa eu falar uma coisa, depois que você viu, você precisa crer? Se você já viu, você não precisa crer. Então, Jesus apresenta assim de novo a Tomé e fala: Tomé, eu entendi, escutei as suas palavras, falando que você só acreditava se você colocasse o dedo na marca dos pregos. Então, coloque aqui. E Tomé então vai lá, toca em Jesus. Imagina, né, a cena, é sério, imagina a cena. Jesus confrontando ele vai lá e faz ainda. Eu já falaria o quê? Não, Jesus, quem sou eu? Desculpa aí, já tô vendo você. Não, Tomé vai lá e ainda toca. Tipo assim, eu só acredito, não tô... Entenda aqui, eu tô brincando, mas olha a profundidade. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, tô ouvindo a sua palavra. Repita comigo, tô ouvindo a sua, mas eu só acredito se eu tocar.